Agora o que é que nós temos? Temos a seguinte situação. Muitas vezes a gente não consegue representar um desenho devido em fração, devido ao tamanho que ela possui. Por exemplo, olha aí o seguinte desenho. Ó. Eu tenho duas figuras, cada figura dividida em 6 partes. Uma está completamente pintada e a outra está um pedaço dela pintado. Como é que eu represento essa fração? O mais apressado chegaria e faria o quê? Professor, muito fácil. Eu tenho 6 mais 1, 7 sobre 12. Tá aí a fração. E a sua resposta está errada. Por quê, pessoal? Fração, se lembre que ela é, eu pego sempre um todo e divido esse todo em partes. Então aqui eu tenho 2 todos, certo? Eu tenho duas figuras que eu dividi. São duas figuras separadas. Então como ficaria então minha fração? Como foi que eu peguei? Eu peguei o que? Realmente 7 pedaços. Mas de quantos pedaços que tinha em cada figura? 6. Cada figura só tinha 6 pedaços. Ao todo eu peguei 7. Mas cada figura só me oferecia 6. Eu observo então o seguinte, ó, que eu tenho uma fração onde o numerador, a parte de cima, é maior que o denominador, a parte de baixo. Quando isso ocorre, essa fração desse tipo, ela recebe um nome de fração imprópria, certo? Esse é o nome dessas frações. Fração imprópria porque o numerador é maior que o denominador. Professor, tem outra forma de representar então essa fração? Tem. Como? A gente representa ela da seguinte maneira. Vamos olhar novamente para aqui para a representação dos gráficos. Ó. Olhe que quantos eu precisei de 2 gráficos. Um está totalmente preenchido. Inteiramente preenchido. Então precisei de um gráfico todo. E do outro eu só tenho o quê? Das 6 partes que o gráfico tem, eu só precisei de uma. Então do outro eu tenho 1/6, certo? Então eu tenho um todo mais 1/6, certo? Tem um todo mais 1/6. Essa forma de representação, ela se chama de quê? De mista, certo? Onde eu tenho o todo mais 1/6. Então essa daqui é a forma mista. Essa daqui é a forma imprópria e essa daqui a forma mista. Professor, tem como fixar melhor esse conceito? Tem sim. Como? Da seguinte maneira. Vamos ver aqui um exemplo. Diz o seguinte, ó. A mãe de Tobias comprou 3 bolos de chocolate idênticos para comemorar o início das férias. Ele e outros 8 amigos dividiram cada bolo em 4 partes iguais. E cada uma das 9 crianças comeu uma dessas partes. Que fração de bolo os 9 amigos comeram juntos? Então, ó, observe que a quantidade de bolo eram 3. 3 bolos aqui, certo? E cada um comeu um pedaço do bolo.
e cada bolo foi dividido em 4 partes iguais. Então como é que ficou isso aqui? Vamos lá. Peguemos o primeiro bolo. Tá aí. Dividi em 4 partes iguais e cada amigo e 4 amigos pegaram. Então 4 já estão com seus bolos. Pegamos então agora o segundo bolo. Dividido em 4 pedaços, mais 4 amigos pegaram. Já tem 8 amigos, 8 amigos pegaram. Faltou quem? Faltou o próprio Tobias. Então Tobias pegou o terceiro bolo, que está dividido em 4 pedaços, e pegou um pedaço. Qual fração seria? O apressado vem, ó, e tem, professor, fácil. 9 sobre 12. E a resposta está errada. Por quê, pessoal? Se lembre que eu analiso o denominador é a representação de uma figura só. De uma figura. Então, quantos pedaços de vermelho eu tenho? Eu realmente tenho 9 pedaços. Agora, cada figura foi dividida em quantas partes? Em 4. Certo? Então, eu tenho 9 quartos. Essa daí é a minha fração imprópria. A parte de cima, o numerador, é maior que a parte de baixo, o denominador. E como é que eu faço a representação mista? O misto, eu olho. Quantos todos eu peguei, ó? Quantas figuras estão todas pintadas? 2. E da outra figura, eu peguei o quê? 1 quarto. Então eu tenho 2 todos, 2 inteiros, tá aqui 2 bolos inteiros e 1 quarto do terceiro bolo. Então essa daí é a minha representação mista, ok? Professor, como fazer para fixar melhor? Vamos fazer aí mais uma questãozinha. Escreva a fração imprópria e o número misto que representam a parte pintada de vermelho em cada uma das seguintes questões. Tem aí, ó, na nossa letra A. Vamos lá, fazer a fração imprópria. Para fazer a fração imprópria, conto todos os pedaços que estão em vermelho. Então eu tenho que são o que, ó? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 8 pedaços. E cada círculo está dividido em quantas partes? Em 5. Então minha fração imprópria é 8 quintos. E o número misto, minha fração mista, como vai ser? Eu observo. Eu só tenho uma figura toda pintada. Então, um todo. E da outra figura, eu pintei 3 partes das 5 partes que ela tem. Então eu tenho um todo mais 3 quintos. Então essa daí é minha fração, é meu número misto. Vamos ver mais uma letra, ó. Letra B. Eu tenho essa figura aí, ó. Então como é que vai ficar ela? Vamos contar as partes de vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 partes. Sobre cada figura eu dividi em quantas partes? Em 3. Então eu tenho 8 terços. E como é que fica o número misto dela? Vamos olhar. Quantas figuras eu peguei completamente? 2. E da terceira figura eu peguei apenas 2 partes das 3 que restam. Então eu tenho 2 inteiros mais 2 terços. Então essa daí ficaria o número misto da minha fraçãozinha. Pessoal, agora vamos passar aqui para mais um pequeno conceito. O conceito que a gente tem que entender é de frações equivalentes. Esse conceito é importante, principalmente quando a gente estiver trabalhando com adição e subtração de fração.
Olha como é importante esse conceito. Por exemplo, considere aí, eu tenho essa fração. Eu leio ela como 1/2, certo? E eu tenho a segunda fração 2/4. Vamos analisar se essas frações são equivalentes. Para analisar isso aí, a gente vai utilizar figuras geométricas. Olha aí, 1/2. Então eu tenho essa barra aí, dividir ela em 2 pedaços, que é a representação daqui de baixo, né? Eu tenho uma figura dividida em 2 pedaços e eu pintei um pedaço aqui de amarelo. Então eu tenho 1/2. Já para representar essa outra fração, eu vou fazer o que? Eu vou pegar a figura do mesmo tamanho, ok? E tenho que dividir ela em 4 pedaços. 1, 2, 3 e 4. E eu peguei 2 pedaços e pintei de amarelo. 1, 2. Se a gente comparar, ó, aqui uma figura com a outra, o tamanho que foi pintado são iguais. Os tamanhos pintados são iguais. Apesar de eu ter frações aqui, números diferentes, cada uma das frações, quando eu vou para os pedaços pintados, a quantidade pintada, ela é igual. Então o que é que eu tenho? Eu posso dizer que essas frações são equivalentes, porque elas representam a mesma quantidade. Se eu for uma outra forma de saber a representação de quantidade, é quando eu transformo a fração em número decimal, certo? Como eu faço isso? Eu pego 1 e divido por 2. 1 dividido por 2 dá 0. 0 vezes 2 dá 0. 1 menos 0 dá 1. Posso continuar dividindo? Posso. Eu faço o quê? Boto uma vírgula aqui e coloco um 0 aqui. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. 10 menos 10 dá 0. Observe que 1 dividido por 2 é 0,5. Ok? E, professor, e quanto é 2 dividido por 4? 2 dividido por 4. 2 dividido por 4 não dá para me dividir. Então, coloco um 0 aqui. 0, aqui. 20 dividido por 4 dá um 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20 dá 0. Olha aí, ó, 0,5. Deu a mesma quantidade, ok, pessoal? Então dá para a gente fazer saber se os números frações são equivalentes quando a gente divide o numerador pelo denominador. A gente consegue ter essa noção aí. Olha como o conceito de fração equivalente é importante, pessoal. Nós temos aí uma questão que foi da Olimpíada Brasileira de Matemática de 2004. Ele diz, ó, simplificando a fração 2004 mais 2004 dividido por 2004 mais 2004 mais 2004, obtemos letra A, 2004, letra B, 113 dividido por 355 avos, letra C, 1 sobre 2004 avos, letra D, 2 terços, letra E, 2 sétimos. O cara vai, o apressado começa, vou somar os de cima, vou somar aqui os de baixo, aí vou simplificar, e não precisa. O que é que nós vamos fazer, pessoal? Ó, qual é o entendimento que a gente tem aqui? Quantas vezes está repetido 2004 aqui em cima? 2 vezes. Então eu tenho 2 vezes 2004. Dividido. Quantas vezes está repetido 2004 aqui embaixo? 3 vezes. 3 vezes 2004.
a soma desapareceu. Eu acabei com as somas. Então o que é que eu vou fazer? Eu agora posso cancelar. 2004 com 2004, sobrou apenas quem? 2/3. Ok? 2/3. Mais uma questãozinha aí de fração equivalente para a gente fixar. Ó. Tem o que? Os amigos Joaquim e José foram a uma pizzaria e pediram uma pizza grande. Joaquim comeu 1/4 da pizza e José comeu 2/8 da pizza. Quem comeu mais pizza? Vamos fazer aqui as representações, ó. Vem lá, José comeu 1/4. Na realidade é Joaquim, né? Comeu 1/4. Tá errado aqui. Que é Joaquim. Comeu 1/4 da pizza, mas não tem problema. Então pego a pizza, divido em 4 pedaços, 1/4. Já para Joaquim, eu vou pegar uma pizza, dividir em 8 pedaços. E ele comeu 2. Tá aqui. Quando eu olho, ó, o tamanho que cada um pegou, dá a mesma coisa. Então, na realidade, os dois comeram iguais, certo? Na realidade, os dois comeram iguais. Outra forma da gente fazer, professor, não vou fazer gráfico nem nada. Como é que eu faço? Divida. 1 dividido por 4. Dá o quê? Coloca um 0 aqui e um 0 aqui. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 10, 8. 10 menos 8 dá 2. Coloca um 0 aqui. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Ok? 0,25. E 2/8, quanto é que fica? Coloca um 0 aqui. 20 dividido por 8 dá 2. E um 0, aqui, desculpa. 2 vezes 8, 16. 20 menos 16 dá 4. Coloca um 0 aqui. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40 dá 0. 0,25, 0,25. Então comeram todos dois a mesma coisa.